espécies de cactos. Mandacaru. O mandacaru possui o nome científico de Cereus jamacaru. É uma cactácea nativa do Brasil, adaptada às condições climáticas do semiárido. Conhecida também como cardeiro, a planta alcança até 6 metros de altura e possui um formato que pode lembrar um candelabro. O mandacaru é importante para a restauração de solos degradados, serve como cerca natural e alimento para os animais. A planta espinhosa, ela sobrevive às secas derivado à sua grande capacidade de captação e retenção de água. Cadeira de sogra. Nome científico: Echinocactus gruzoni. Nomes populares: cadeira de sogra, cacto bola, poltrona de sogra. Ela é da categoria de cactos e suculentas, clima equatorial, semiárido, subtropical e tropical. Possui origem na América do Norte e no México. Sua altura é de 0,6 a 0,9 metros. Precisa de sol pleno para sobreviver e o seu ciclo de vida é perene. Ela é grande e redonda. A cadeira de sogra, ela é originária do México e, assim como em outras cactáceas, não há folhas e o tronco é responsável pela fotossíntese. Os espinhos são longos e amarelados e seguem uma orientação radial, demarcando os sulcos profundos do caule da planta. Produz flores isoladas e grandes de cor amarelada. Blossfeldia lilliputiana. É uma espécie de cacto nativa da América do Sul, no noroeste da Argentina e sul da Bolívia. Vegeta entre 1.200 a 3.500 metros de altitude nos Andes, normalmente crescendo sobre fendas de rochas frequentemente próxima a quedas d'água. É a menor espécie de cactos do mundo. Quando adulta, ela mede cerca de 11 milímetros de diâmetro. Suas flores são róseas e medem de 6 a 15 milímetros de comprimento por cerca de 6 milímetros de diâmetro. Seu nome é uma referência ao país fictício de Lilliput, de As Viagens de Gulliver, onde todos os habitantes são minúsculos. A ortografia é comumente referida como lilliputiana, mas de acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, isto é, um erro a ser corrigido, até agora seu nome não foi alterado para lilliputiana por qualquer publicação. Saguaro ou Carnegie gigantea. Faz parte também da família Cactácea e é nativo da região do deserto de Sonora, que abrange parte do México e Estados Unidos. Trata-se de um cacto colunar com ramificações em forma de candelabro, espinhos curtos e grandes flores brancas e tubulares com antese noturna. Os saguaros apresentam um crescimento muito lento, crescendo entre 20 a 25 centímetros em seus primeiros 8 anos de vida. O estabelecimento do saguaro é limitado apenas a áreas localizadas abaixo do tócel de algumas árvores e arbustos, as chamadas plantas facilitadoras, plantas estas que dão proteção contra as altas temperaturas do deserto, contra as geadas noturnas e danos causados por injúrias mecânicas ou predação. Coleocephaloreseus aureus. Possui origem no nordeste de Minas Gerais, no Brasil. Ele possui uma área de ocupação limitada a menos de 2.000 km², mas é encontrado em muitos locais. A altitude é de 280 e 910 metros acima do mar, onde ele pode ser encontrado. Este cacto é localmente dominante em afloramentos rochosos cristalinos, cercados por vegetação de caatinga. A espécie está em declínio devido à perda de habitat pela mineração e degradação do habitat pelas atividades agrícolas. O habitat das espécies é frequentemente sujeito à extração de rochas graníticas, bem como a criação de gado em pequena escala e gramíneas invasoras. Discocactus silicicola. Ele se encontra perto de Porto Murtinho, no norte do Rio Apa, em Mato Grosso do Sul, no Brasil.
Pode ser encontrado a uma altitude de 130 a 220 metros acima do nível do mar. Ele cresce em sedimentos de areia e cascalho resultantes do rompimento do quartzito, principalmente entre gramíneas e arbustos baixos e sob árvores. Expostoa mirabilis. Esse cacto gosta de água comum no verão, mas pouca água no inverno. Faz uma excelente planta de paisagem ou amostra cultivada em container em locais sem geada. Suas flores são de cor branca a esbranquiçada e surgem na primavera até o verão. São cactos em forma de vela, cobertos de espinhos e cabelos brancos. Somente as espécies mais antigos podem se dividir. Na idade adulta, um cefálio às vezes aparece, semelhante ao gênero mexicano Cephalocereus. Pherocactus glaucensis. Cacto bola. O cacto bola ou cacto azul é um cacto com a forma de um barril, natural das montanhas de calcário do estado de Hidalgo, no México. É uma herbácea e suculenta de sol pleno, pode atingir até 40 centímetros de altura e floresce no inverno. Prefere clima quente e seco e, por seu pequeno porte, fica muito bem em vasos com forração de pedriscos ou em canteiros em terreno rochoso. As regas devem ser de cerca de uma vez por semana, já que a planta não tolera muita água, e o solo deve ser bem drenado e arenoso. Acharagma roseano. Possui origem e habitat em Galeana, Novo México. É uma espécie de faixa restrita e habitaria muito disjunta do restante das outras espécies de cactos. Cresce em colinas rochosas de calcário no mato xerofítico, e o excesso de pastagem do habitat por cabras é a única ameaça. É um pequeno cacto aglomerado com muitas hastes em forma de dedos, com até 6 a 10 centímetros de altura, ocultas por espinhos de ouro branco amarelado ou ricos. As flores são amarelo creme, com até 1,5 centímetros de comprimento e aparecem na ponta do caule. Cynthia kinsey. Seu habitat é na Bolívia. A altitude que pode ser encontrado é de 3.200 a 4.000 metros acima do nível do mar. Cynthia kinsey cresce em vegetação de puna. Esta espécie tem uma extensão relativamente restrita de ocorrência. No entanto, não há grandes ameaças que a afetem e é enigmática e abundante. É um anão solitário, cacto achatado aglobuloso, que se encontrado em estado selvagem que se torna cilíndrico quando é enxertado. As areolas são afundadas entre as podárias e são lanosas, e os espinhos medem cerca de alguns centímetros e possuem mais ou menos de 5 a 6 espinhos curtos que ocorrem em suas areolas juvenis. As raízes são profundas, parecendo cenoura, com até 10 centímetros de comprimento, e a flor é diurna, amarela, medindo 3 a 4 centímetros de diâmetro na ponta do caule. E os frutos são alongados, secos, com um pericarpo fino, que permanecem por muito tempo incorporados no caule. E as sementes, elas são pretas, medindo 1,2 milímetros de comprimento a 0,7 milímetros de largura, e a superfície da semente é convexa e lisa. E esse tipo de cacto, ele floresce na primavera. Lophophora difusa. Comumente conhecido como peiote falso. É uma espécie de planta da família Cactácea e uma das duas únicas espécies da Lophophora gênero. É endêmico do México, nos arredores de Querétaro, e esta espécie contém 0 traços quantidades de mescalina, pelotina, cujos efeitos psicoativos são comparativamente mínimos. É o principal alcaloide. O nome da espécie difusa refere-se aos tubérculos chatos que estão estendidos, sem que a planta tenha costelas saliências verticais proeminentes.
As plantas são amarelo-esverdeadas, geralmente sem nervuras e sulcos bem definidos. As podárias raramente são elevadas, mas são largas e planas. Os tufos de cabelo geralmente se espalham desigualmente na podária proeminente. As flores são geralmente esbranquiçadas a branco-amareladas. Seu habitat natural é semidesertos em encostas e leitos de rios, e sob a sombra de vários arbustos e plantas enfermeiras. É considerado vulnerável devido a uma distribuição muito pequena de sua pequena população de menos de 3.000 indivíduos. E coleta ilegal. É coletado ilegalmente por pessoas que procuram peiote e como uma planta ornamental. Melocactus azureus. É uma espécie botânica de planta da família Cactácea. É endêmica do sudeste da Bahia, no Brasil, onde se encontra em áreas rochosas e áridas. Está ameaçado de extinção devido à perda do habitat. É uma planta perene e carnuda, armada com poderosos espinhos, de forma globosa cilíndrica, possui coloração verde-azulada e flores de cor rosa. Opuntia gilene. Trata-se de uma espécie presente no território português, nomeadamente em Portugal, e, em termos de naturalidade, é introduzida nas duas regiões indicadas, em Portugal continental e no arquipélago dos Açores, e não se encontra protegida por legislação portuguesa ou pela Comunidade Europeia. Passecereus pringlei. É uma espécie de cactus nativa do noroeste do México, nos estados de Baja Califórnia Sul e Sonora. É a espécie de cacto mais alta do mundo, tendo sido registrado o recorde de 19,2 metros e um caule robusto medindo acima de 1 metro de diâmetro, comportando diversas ramificações. No geral, é parecido com o famoso saguaro, que é o segundo mais alto, mas diferencia-se pela menor quantidade de costelas nos caules, por ser mais ramificado perto da base do caule pela localização de suas flores. Ainda existem grandes colônias dessas espécies, mas muitos têm sido destruídas conforme os campos são limpos para a agricultura em Sonora. As frutas desta espécie eram importantes fontes de alimento para o povo Seri de Sonora, e o nome desta espécie é uma homenagem a Cyrus Pringle. Rhipsalis baxífera, ou Mistletoi cactus, é um cacto epífito originário da América do Sul e Central, Caribe e Flórida. Ele também se estende ao longo das regiões tropicais da África e Ásia. Esta é a única espécie de cacto que ocorre naturalmente fora do Novo Mundo. Embora acredita-se que Baxífera foi introduzido relativamente recentemente para o Velho Mundo por aves migratórias ou acidentalmente por navios e depois disseminada por aves que se alimentam dos frutos.